como é que aparece o filtro? Portanto, se forem portanto, aqui estávamos no output, no final do último vídeo. Se formos à base de dados, vemos exatamente o filtro aplicado. Portanto, há um risco sobre o 128 e está not selected, não foi selecionado. Portanto, todos os outros casos foram selecionados. Ok, portanto, tendo isto, vamos poder então agora aplicar e convém sempre verificar, portanto, estão a ver, não houve mais nenhum caso que não tenha sido removido. Portanto, o único caso removido foi aquele que nós necessitávamos, que era o outlier, segmento de negócio 3, aquele nível. Agora vamos clicar Analyze, Script Statistics, Explore, e atenção, ele criou aqui a variável do filtro com a condição x0 igual a 3 e x1, portanto, esta variável ignoram-na. Já temos lá, como já tínhamos aplicado o teste, temos lá as variáveis e todas as opções selecionadas como queríamos, portanto, aqui neste caso é só fazer OK. Tendo feito OK, vamos aos Tests of Normality, e continua a ser rejeitado, claro. Agora vamos às Descriptives, e vamos ao grupo para o qual, portanto, ao segmento de negócio 3, que era o grupo para o qual se rejeitava a hipótese de normalidade, de mesocurtose, e vamos dividir ponto .502 por ponto .535. Ao dividir obtemos 0,9383 e deixou de se rejeitar a mesocurtose. Portanto, sem o outlier, era o outlier que estava a fazer rejeitar a mesocurtose e a provocar uma leptocortose. Portanto, podemos ver no box plot que desapareceu o outlier no segmento de negócio 3. No próximo vídeo, não, neste vídeo, agora vamos aplicar o teste ANOVA, portanto com o filtro. E fazemos Descriptive Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, pomos no Factor List os segmentos de negócio, na Dependent List a variável, e neste caso vamos testar simplesmente se rejeita ou não a hipótese nula da ANOVA. De qualquer modo, quando queremos testar simplesmente se rejeita ou não a hipótese nula da ANOVA, clica somente em Options, Brown, Forsyth, Welch e Homogeneity Test of Variance, portanto nas Options, exatamente como fazíamos em aula. Os post-hoc neste caso não são relevantes. Se quiser somente testar se rejeita ou não a hipótese nula da ANOVA, clica-se em OK e ele aplica-nos a ANOVA. Ora bem, teste a homogeneidade de variâncias para 1% não é rejeitado, se tivéssemos a utilizar um nível de significância de 1%, e neste caso também não era rejeitada a ANOVA para 1% de significância, porque reparem, tínhamos a ANOVA aqui dar-nos igualdade de médias. Agora, se fosse para 5% de significância ou para 10%, já se rejeitava a hipótese nula da ANOVA, portanto, dependendo do nível de significância que se utiliza, pode-se rejeitar ou não. Reparem, aqui o pressuposto da homogeneidade de variâncias também está dependente de se rejeitar ou não a hipótese nula da homogeneidade de variâncias. Portanto, no pressuposto da homogeneidade de variâncias, se vocês utilizassem uma significância de 10% ou de 5%, portanto, vamos imaginar que tínhamos uma significância de 5%, rejeitava-se a hipótese da homogeneidade de variâncias, portanto, esse pressuposto também era rejeitado. Podíamos ler a mesma ANOVA, portanto, e para 5% também se rejeitava a hipótese nula de igualdade de médias, havia pelo menos duas médias que eram diferentes, mas devia-se nesse caso ler, dado que se rejeita a hipótese de homogeneidade de variâncias para 5%, devia-se ler também os testes de Welch, Brown e Forsyth, e que confirmam o resultado da ANOVA, também para 5%, se rejeita a hipótese de igualdade de médias. Portanto, a ANOVA rejeita-se a hipótese de igualdade de médias, pelo menos duas médias são diferentes, e o teste Welch e Brown e Forsyth, que são robustos em relação ao pressuposto de homogeneidade de variâncias, também se rejeita essa hipótese, portanto, de igualdade de médias. Portanto, isto no caso de se rejeitar a hipótese isto no caso de se utilizar um nível de significância de 5%. 10% seria a mesma coisa. 1%, aí é que tínhamos uma questão. Aqui não se rejeitava a hipótese de homogeneidade de variâncias e também não se rejeitava a hipótese de igualdade de médias. Nesse caso, como não se rejeitava a hipótese de homogeneidade de variâncias, já não era preciso ler o Welch e o Brown Forsyth. Ok? Portanto, está fixe. Está feito e a análise com o filtro. Agora, a questão que se coloca é que agora não nos podemos esquecer, se vamos continuar a fazer análises para além da ANOVA, convém não ter o filtro metido, porque pode ser útil convém ter os dados todos. Então o que é que se tem de fazer para retirar o filtro? Temos de chegar aqui, Data, Select Cases, All Cases. Se voltássemos a ter necessidade de pôr o filtro, era só selecionar e outra vez
e ele voltava a pôr o filtro. Mas neste caso vamos retirar o filtro. Ok, retiramos o filtro. Está feito, sem filtro. Portanto, o filtro foi à vida. Como é que nós vemos que o filtro foi à vida? Temos aqui, já não está riscado, nos 128. Se quiséssemos pôr outra vez o filtro para aquele caso, é só clicar em if e ele voltava-nos a pôr o filtro. Portanto, é tipo lâmpada, acende e apaga quando precisamos. Ok, e terminou o